Meus irmãos, abra suas Bíblias em Isaías 55. Glória a Deus. Nós vamos ler versículo de número 6. Assim está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, tome seus assentos. Meu muito obrigado. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele profetizou a respeito do Messias que iria nascer, crescer e fazer a obra do Pai aqui na terra. Se nós formos ler o Isaías 61, tem uma profecia a respeito do ministério de Jesus. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, falando a respeito dele. Me ungiu para evangelizar, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Então o profeta Isaías é chamado profeta messiânico, porque ele profetizou a respeito do ministério do Messias prometido, que veio, se entregou, morte de cruz, para um propósito e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele não só falou a respeito do Messias, mas ele também falou a respeito da graça. É um favor que nós não merecemos, é o amor de Deus, é a misericórdia do Senhor. Ele também profetizou a respeito disso. E nesse texto aqui, o versículo que nós lemos fala exatamente sobre isso. Quando o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Percebe, os irmãos, que essa sentença dessa frase dá a entender que tem um limite para buscar o Senhor. Vai chegar o dia que alguém vai buscar o Senhor e não vai mais achar. Alguém vai invocar a Deus e não vai obter resposta. Então, essa sentença dessa oração dá-nos a entender que tem um limite. E qual é esse limite, meus irmãos? É o fechamento da porta da graça. Essa porta, ela se abriu com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele deu um brado de vitória, dizendo: Pai, está consumado, ou seja, o preço está pago. Agora, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz a palavra de Deus que o véu se rasgou de altos a baixo. Então, a partir daquele momento, a porta da graça, a dispensação da graça, ela foi aberta. E o que é a dispensação da graça? É um tempo que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra. Um tempo em que o homem pode buscar, o homem pode se render, o homem pode pedir socorro, que essa graça estará manifestada sobre ele. Mas vai chegar um dia que essa porta, ela vai se fechar, e essa porta irá se fechar no momento em que os anjos irão tocar a trombeta de Deus, e a igreja será arrebatada da terra para o céu. Aí a porta da dispensação da graça estará fechada. Na Bíblia nós temos um exemplo: eram 10 virgens, 5 eram prudentes, servia a Deus com sinceridade, e 5 eram loucas. É uma referência que elas não viviam compromissada com o reino de Deus. Quando, chegando próximo à meia-noite, houve-se um clamor, e o clamor foi esse: aí vem o noivo, sai ao encontro. Mateus 25 fala a respeito disso. E quando aquelas virgens prudentes que estavam preparadas saíram ao encontro do noivo, que elas adentraram para as bodas, para a festividade, fechou-se a porta. E aquelas que estavam despreparadas, que não tinham azeite na sua vasilha, elas tinham ido a comprá-lo. Quando elas voltaram, que chegaram, a porta já tinha
se fechado. E elas bateram, dizendo: abre-nos a porta. E ela ouviu uma voz pelo lado de dentro, dizendo: eu não vos conheço. Aleluia. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nesse tempo, nesse período chamado dispensação da graça, venha nos encher do azeite do Senhor, e que nós possamos estar vivendo em como qualidade de virgem prudente, virgem preparada, esperando o nosso noivo Jesus Cristo. Quantos estão esperando o noivo Jesus Cristo? Dá um glória a Deus para Jesus e um aplauso bem forte. Dê um aplauso a Ele. Antes de eu fazer aqui a minha aplicação desse meu primeiro entendimento, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer aos irmãos que existe pregações de pastores, de pessoas que estão pregando que após o arrebatamento da igreja ainda haverá salvação. Eles leem lá em Apocalipse, quando João teve a visão, dizendo: quem são aqueles que estão vindo ali? Eram muitos, eram numerosos, e a voz disse assim: são aqueles que passaram pela grande tribulação, que não negaram o nome de Cristo. Eles agora estão vindo para a festa da boda do Cordeiro. E aí eles pregam dizendo que haverá salvação depois do arrebatamento da igreja. Mas eu quero crer, e eu prego para a igreja, que baseado na parábola das 10 virgens, se tivesse ainda salvação, aquelas 5 virgens que chegaram depois, que abriram a porta, que clamaram por misericórdia, que clamaram por bênção, a porta tinha se abrido para elas, porque elas estavam pedindo para abrir a porta, mas as que estavam preparadas já tinham sido arrebatadas e elas estavam com o noivo. Então nós queremos, meus irmãos, acreditar que nós precisamos estar preparado para o arrebatamento. Nada de estar crendo, não, eu vou esperar primeiro o arrebatamento, depois eu vou me consertar com Deus, porque ainda tem salvação depois do arrebatamento. Eu não prego isso. Se alguém crê, eu não sou contra. Eu prego que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Mas voltando para essa palavra, você que está com a Bíblia aberta, eu quero agora me deter aqui. Eu falei que o profeta messiânico, ele também profetizou sobre a graça de Deus. Então quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ele está falando que a graça de Deus, ela está em validade. Nós estamos num tempo em que a graça de Deus, ela está disponível para todas as pessoas. Nesse tempo, quem buscar a graça de Deus, que é um favor que a gente não merece, que é o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, vai encontrar. Temos que aproveitar, meus irmãos, em buscar essa presença do Senhor. E a última parte do versículo diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor Jesus disse na sua palavra: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está perto de nós, irmão. O Senhor não nos abandona. O Senhor não pode nos deixar aqui, o Espírito Santo não pode nos deixar aqui e ir para o céu, porque quando Ele chegar lá, o Pai vai perguntar assim: cadê a igreja, Espírito Santo? Está na terra, então volta. Você não pode ficar longe dela. Você está lá para preparar a minha noiva para o arrebatamento, meus irmãos. Então nós estamos com a dispensação da graça, podemos buscar o Senhor, achar, e nós temos o privilégio de invocar Ele, irmão, e Ele está bem perto de nós, para nos socorrer, para nos direcionar, para nos curar, para fazer qualquer coisa por nós. E eu gostaria de fechar o meu entendimento a respeito da graça de Deus. A graça de Deus, irmão, a salvação, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, versículo 9, que a salvação é pela graça, mediante e isso não vem de vós, é dom de
Deus. Então a salvação é pela graça. O que é a graça? É o favor de Deus que mana do céu. Enviou o seu Filho para morrer a morte de cruz. Nós que merecemos morrer ali. Mas o Senhor veio sem pecado e morreu em o nosso lugar. Agora, a salvação é preciso o homem crer nessa graça. E do lado humano está a fé. Ele disse: a salvação é pela graça mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é a âncora da nossa alma. Ela nos estabiliza em crer, em ter certeza da salvação. A fé implica em obedecer. A fé implica em crer em Jesus, na sua palavra, crer no Espírito Santo. É essa a fé, não é a fé como um dom, é a fé produzida pela palavra de Deus, irmão, que faz você viver uma vida cheia de alegria, na certeza de que Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja. Então, se a salvação é pela graça, olha o que o profeta falou aqui no capítulo 55, versículo 1. Ele faz um convite, acompanha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: e vós, todos os que tendes sede, vinde às água, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Eu pergunto dos irmãos: aonde é que você compra algo sem dinheiro? Algo que tem preço e você vai lá e compra sem dinheiro. Não existe isso, irmão. Agora, a salvação, ela é adquirida pela graça de Deus, porque alguém já pagou o preço, e esse alguém foi Jesus, lá na cruz do Calvário, o preço de sangue. Então ele convida a todos: vinde, tomai da água da vida, vinde, comprai leite e o que? Pão. Termina falando aqui, vinho e leite. Comprai pão, vinho e leite. Está falando das delícias do reino de Deus, irmão, da palavra do Senhor, do Espírito Santo, que a água é o Espírito Santo que está disponível para nós. O leite aqui são as bênçãos espirituais que o Senhor tem, irmão. Quando a gente recebe o Espírito Santo, se alegra, a gente busca os dons, é usado pelos dons, e as bênçãos do reino de Deus são maravilhosas. Alguém já pagou o preço, é de graça, é só crer, é só buscar, é só se envolver, está disponível para nós. Agora, tudo é opcional. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Sabe por quê? Muitas pessoas, em vez de buscar o Espírito Santo, estão buscando na bebida a alegria, se completar a sua alegria na bebida, que não tem, nos entorpecentes, na prostituição. Sabe por quê? Porque é opcional. Deus dá o livre-arbítrio para o homem, mas a igreja se posiciona como voz atalaia, e diz para o mundo através da nossa pregação: vinde, é de graça, comprai, já foi pago alto preço, Jesus morreu, é só crer, é só tomar posse, é só se apropriar, é de graça, não precisa você fazer muita coisa não, é só crer, e nós estamos dizendo: e Jesus está vindo, buscar enquanto se pode achar. Vai vir um dia que o povo vão ter fome, não de pão, vão ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vai vir um dia em que a porta da graça se fechou e as pessoas vão correr a querer se relacionar com Deus, e será tarde demais. Olha, para vocês entenderem, para vocês nunca desistirem de pregar, bota no seu status o versículo bíblico, irmão. Mande para alguém, bote lá no grupo da família, versículo bíblico, fala da palavra. Versículo 10 do Isaías 55, quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas rega a terra e fazem produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão para comer. Ele está fazendo uma afirmação aqui, irmão. Assim como vem a chuva de lá e rega a terra para produzir pão, assim é a graça de Deus. É certa
porque ela vem através da palavra. Agora vamos ler o 11, que eu acho lindo isso aqui. Assim será a minha palavra, que é a palavra de Deus que nós pregamos, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, prosperará naquilo que enviei, porque com alegria saireis em paz, sereis guiado, e os montes outeiros romperão em cântico diante de vós, todas as árvores do campo baterão palma, aleluia. A palavra que sai da nossa boca, qual é o objetivo? De convencer o homem, de aconselhar, de preparar, de purificar. Ela não volta vazia, ela não volta mais para nós, irmão. Aleluia. Ela vai com um propósito, vai encontrar o coração de alguém. Mas a palavra diz assim: há uma voz por detrás de mim, dizendo, esse é o caminho, andai nele, não direi nem para a direita e nem para a esquerda, mas vá na direção. Então, ele diz, uma voz por detrás de mim, dizendo, esse é o caminho. Quantas das vezes, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está nos incentivando. A voz por detrás não é o inimigo não, é o Espírito Santo incentivando, dizendo para nós não desistir, porque às vezes a gente quer parar, a gente quer parar de congregar, de vir à igreja, mas o Espírito Santo, ele fala, esse é o caminho, não desista, persevere, busque ao Senhor Jesus. Quantos de vocês já ouviram no subconsciente de vocês essa voz dizendo, não desista, não pare? Então eu termino dizendo aqui para vocês, vamos buscar o Senhor, meus irmãos, vamos evangelizar nossa família, porque a graça de Deus, ela está disponível, ainda não fechou essa porta da graça. Vamos viver como virgem prudente, vamos estar com a nossa lâmpada acesa e com azeite, meus irmãos, nas nossas vasilhas. Vamos crer na graça de Deus, vamos nos apropriar, porque Jesus já pagou um alto preço. Ele só quer que você desfrute das bênçãos, que você compre sem dinheiro. É só abrir o coração e dizer, eu quero essa graça, eu quero esse perdão, eu quero essa maravilha na minha vida. Vamos